Salve, salve, derivando ideias, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de MRUV, tudo bem? Assunto que é bem recorrente, a continuação do que a gente estava vendo, né? Que a gente viu o MRU. Então, sem mais enrolações, vamos aqui para o conteúdo. MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, tudo bem? E diferentemente do MRU, vamos colocar aqui no canto, opa, que tá grosso pra caramba isso daqui. Diferentemente do MRU, que a gente tinha o movimento retilíneo uniforme, aqui a aceleração vai ser diferente de zero, tudo bem? Por isso que vai ser variado, certo? Porque a aceleração é diferente de zero. Então, o que vai acontecer com a velocidade? A velocidade vai variar conforme o tempo. Consequentemente, se a velocidade varia, ela não vai ser zero. E se a velocidade não é zero, o deslocamento é diferente de zero. Porque para ter velocidade, lembrando, para ter velocidade, eu tenho que ter deslocamento num determinado espaço de tempo. Ou seja, se a velocidade é diferente de zero, obviamente o deslocamento vai ser diferente de zero, tudo bem? E a ideia principal é o seguinte, observe, o fato do movimento ser variado significa que o quê? Que a aceleração é diferente de zero, mas o outro ponto importante aqui é o seguinte, a aceleração, por ser uniformemente variado, a aceleração vai ser constante, tudo bem? A gente usa a notação CTE, que é uma aceleração constante. Que nem no MRU que a gente tinha, só recapitulando, no MRU a gente tinha velocidade, ia ser constante, e o ΔS era diferente de zero, e a aceleração igual a zero. Agora no MRUV acontece o seguinte exemplo, vamos aqui imaginar o seguinte. A gente desenha uma estradinha aqui, ó, vamos desenhar um carrinho. A gente tem um carrinho aqui, ó, vamos deixar ele bonitinho. Perfeito. Aqui a gente vai ter um carrinho. E o que vai acontecer com esse carrinho? Ele vai ter uma velocidade de, pode ser 3 metros por segundo. E além disso, ele vai ter uma aceleração de 1 metro por segundo. Ao quadrado. A gente vai já discutir sobre isso. 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos lá. O que vai acontecer com esse carrinho depois de 1 segundo? Então, vamos fazer aqui, ó. A gente imagina aqui, ó, a passagem de 1 segundo. O que vai acontecer com esse carrinho? Agora, a velocidade desse mesmo carrinho, eu podia ter só copiado, né? A velocidade desse mesmo carrinho, qual que vai ser agora? Percebe que a velocidade vai ser 3 mais 1, certo? Porque passou 1 segundo e a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, vai ser 3 mais 1. Que significa que a velocidade vai ser igual a 4 metros por segundo e a aceleração, por ser constante, continua sendo 1 metro por segundo ao quadrado. E aí a gente vai poder calcular o deslocamento baseado nesse tempo. Observe, a gente vai demonstrar a fórmula, mas todo mundo conhece que é a fórmula do sorvetão, né? Que nem alguns gostam de chamar. Que o ΔS é igual a V0T mais AT2 sobre 2. Que a ideia é o seguinte, o ΔS então vai ser 3 vezes 1 mais 1 vezes 1 sobre 2, tudo bem? Vou fazer aqui mais rapidinho para a gente prosseguir. Vai ser 4 mais meio, que é igual a 4,5 meters. Tudo bem? É essa a ideia que a gente vai trabalhar. Basicamente, então agora a gente tem uma velocidade que está variando, não é mais a posição que varia apenas. Agora tem uma velocidade e uma posição variando. E aqui a gente tem algumas equações que vão ser importantes. O ΔS igual a V0T mais AT2 sobre 2, que é a que a gente usou para calcular esse deslocamento. E a gente tem a relação de Torricelli, que aqui a gente vai usar bastante, tudo bem? Então essas duas equações a gente vai demonstrar já. Antes, o que também é importante, a gente discutir alguns casos do movimento, tudo bem? E para isso a gente divide os casos do movimento do MRUV em dois casos. O caso que o movimento vai ser acelerado e o caso em que o movimento vai ser retardado, tudo bem? Observe que para o caso do movimento acelerado, a gente pode ter uma aceleração aqui. A gente pode ter uma aceleração aqui, tudo bem? No retardado a gente pode ter a mesma coisa, a gente pode ter uma mesma aceleração que pode ser ou horizontal
Não, perdão, ou para a direita ou para a esquerda. A gente está trabalhando com horizontal aqui. Só que no caso do movimento acelerado, note que a velocidade vai ter o mesmo sentido que a aceleração. Perceba, a velocidade tem o mesmo sentido que a aceleração, certo? A aceleração está indo para a direita, a velocidade também. Quando a aceleração está para a esquerda, a velocidade vai também estar para a esquerda, tudo bem? Percebe que é um movimento acelerado. Agora, no movimento retardado, se a gente tiver a aceleração para a direita, a velocidade vai ser para a esquerda. Se a gente tiver uma aceleração para a esquerda, a velocidade vai ser para a direita, certo? Essa é a ideia, basicamente. O retardado no sentido de retardar a velocidade, no sentido de diminuir a intensidade dela. Faz sentido? Então, a gente tem aqui a definição. Logo, retardado, pois... A gente coloca aqui, ó. A gente vai fazer aqui, ó. Só apagar para deixar mais bonitinho. A gente pode disponibilizar o PDF depois se vocês se interessarem. A gente coloca a aceleração como uma grandeza vetorial, porque nitidamente a gente está dependendo do sentido. Dependendo do sentido, o movimento vai ser ou acelerado ou retardado, tudo bem? Por isso é importante diferenciar. E graficamente a gente tem o seguinte... A aceleração ao decorrer do tempo vai ser uma constante, tudo bem? Percebe que aqui, ó, ela não vai mudar de valor, enquanto a velocidade pode ou aumentar, ou no caso aqui, ó, se a aceleração for menor que zero, ou seja, uma aceleração negativa, aqui a gente poderia ter um gráfico de uma velocidade decrescente, tudo bem? No caso de uma aceleração negativa. Então a velocidade pode ou crescer ou decrescer. Isso lógico, depende tanto do sentido da velocidade quanto do sentido da aceleração. Esse daqui seria um gráfico que a aceleração é negativa, no sentido de que ela é oposta à velocidade, tudo bem? Então a gente poderia ter, ó, para esse gráfico vermelho, velocidade para cá, aceleração para cá. Para o caso azul, velocidade para cá, aceleração para cá, certo? Essa é a ideia. E na posição aqui, percebe que vai ser um deslocamento numa fórmula de parábola. E a gente vai demonstrar, a gente vai justificar já o motivo disso ter o gráfico de uma parábola, tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. E aqui a gente vai demonstrar a equação. Vamos só colocar aqui o produto final, que é o ΔS igual a V0 vezes T mais AT2 sobre 2, tudo bem? Que seria o ΔT, mas a gente está chamando de T, perfeito? A gente lembrando que a gente quer demonstrar essa equação. E como que a gente vai partir? Partindo de... Observe, lembra que no MRU, vamos fazer um paralelo com o MRU? Tá? Aqui, ó, fazendo um paralelo com o MRU, a gente tem dois pontos importantes. Lembrando que a posição era dada por a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo. Lembra dessa equação do MRU? A gente vai fazer a mesma coisa, só que no MRUV, a gente pode colocar de roxo. No MRUV a gente tem o seguinte, que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Perceba, a gente tem essas duas relações. Por quê? Porque no MRU a velocidade é constante e no MRUV a aceleração é constante. E lembrando, a aceleração é igual à variação de velocidade pelo tempo, tudo bem? É importante ter essa ideia em mente. E a velocidade no MRU era a variação da posição pelo tempo. Logo, fica bem nítido a relação entre essa equação e essa equação, perfeito? Vamos voltar aqui, ó. A gente pode só apagar aqui. Além disso, no MRU, que a gente vai utilizar, lembra no gráfico do MRU de posição pelo tempo? Opa! Não, do gráfico de velocidade pelo tempo, perdão. Gráfico de velocidade pelo tempo. Lembrando que no MRU a velocidade era constante. E lembra que quando a gente queria calcular o deslocamento, lembra que o valor do deslocamento era igual à área do gráfico de velocidade pelo tempo? Logo, o deslocamento vai ser sempre a área do gráfico de velocidade pelo tempo, tanto no MRU
quanto no MRUV, quanto se você tiver um MHS, enfim, para qualquer tipo de movimento que você estudar. Sempre que você tiver o gráfico de velocidade pelo tempo, a área deste gráfico vai equivaler ao deslocamento. E é isso que a gente vai se basear. Perceba então que essa área destacada aqui, ó, é igual a velocidade vezes o tempo, que é igual ao deslocamento, tudo bem? É essa ideia que a gente vai utilizar. Então aqui, ó, para calcular o deslocamento da fórmula, esse deslocamentozinho aqui, o que a gente vai utilizar? Vai utilizar a área desse gráfico. Imagina que aqui a gente tem uma velocidade inicial v0 e está aumentando conforme o tempo, tudo bem? E a gente determinou um tempo específico para padronizar. Basicamente, o modo que a gente vai calcular essa área é o seguinte. A gente vai dividir isso daqui em... Deixa eu escolher uma corzinha. A gente vai dividir aqui, ó, nessa área que era para ser um verde. Nessa área que era para ser um verde. E a gente vai dividir nessa área roxa, tudo bem? A gente vai dividir nessa área roxa. Fazendo isso, o que a gente vai ter? Na área verde a gente pode chamar de A1. Na área roxa a gente pode chamar de A2. E a gente vai trabalhar com isso, beleza? Para calcular a área 1, vamos só escrever antes o que a gente quer. A gente sabe que o ΔS é igual a área do gráfico, que é igual a área 2 mais a área 1. Perfeito? É essa ideia que a gente quer achar. Opa, não preciso do ponto final. Então, a gente vai calcular agora a área 1, tudo bem? Para calcular a área 1 vai ser bem simples isso daqui, sem muita enrolação. Para calcular a área 1, a gente vai ser um retângulozinho, né? Retângulozinho vai ser a próprio V0 vezes o tempo, né? V0 vezes o tempo. Essa é a área 1. Percebe que esse comprimento aqui... esse comprimento aqui, ó, vale T. E esse comprimento, essa altura aqui vale V0. Juntando V0T, acabou. Perfeito? Então aqui a gente vai ter um gráfico de V0 por T. E para calcular a área desse triângulo aqui, o que a gente vai fazer? Perceba, aqui continua sendo T, concorda comigo? Aqui continua sendo T, a base. E essa altura quem que vai ser? Perceba, o todo... Se a gente fizer o todo aqui, vai ser a velocidade final. Mas quem que é a velocidade final? É o V0 mais a aceleração vezes o tempo, certo? Mas perceba, isso daqui vale o V0. Isso daqui vale o V0 mais A vezes T. Consequentemente, essa alturazinha aqui, ó. Opa, fazer de verde não dá, né? Pode ser de roxo. Essa alturazinha aqui vai ser o próprio, a aceleração vezes o tempo, perfeito? Concorda? Faz sentido? Porque o todo, aqui ó, essa partezinha aqui ó, do gráfico, seria como se fosse a velocidade final, que a gente só está colocando V. Só que o que acontece? A velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Só que a velocidade inicial é até aqui. Isso tudo vale V0 mais AT. O que sobra? Aqui vai ser A vezes T. Portanto, a área 2 vai ser igual a quem? A área 2 vai ser o T, que é a área da base, vezes a altura, A vezes T. E tudo isso daqui vai ser dividido por 2, certo? Porque é um triângulo, beleza? Consequentemente, somando a área 1 mais a área 2, a gente tem o seguinte. A área 1 vai ser V0T. A área 2 vai ser A vezes T. T vezes T é T ao quadrado, né? Tudo isso aqui dividido por 2. E, portanto, a gente demonstrou aqui a equação horária da posição, tranquilo? Enfim, agora a gente quer demonstrar a Torricelli. Se ficou alguma dúvida, volta no vídeo ou comenta aqui, de repente, não sei se eu passei do ponto na velocidade. Mas, enfim, vamos aqui para ΔS igual a V0T mais AT2 sobre 2. Eu chamo de AT2, mas o termo correto é AT quadrado, tudo bem? Enfim, basicamente, qual que é a nossa intenção escrevendo a equação de Torricelli? A gente relacionar a posição com a velocidade sem necessariamente precisar do tempo. Como que a gente vai fazer isso? Isolando o tempo em uma equação e jogando na outra. Perceba, vamos chamar essa daqui ó, de equação 1 e essa daqui ó, de equação 2, tudo bem? Então a gente vai ter o seguinte, D1, a gente vai ter o seguinte, a gente vai passar o V0 subtraindo, a gente tem que V menos V0 vai ser igual a A vezes T, portanto o tempo
Vamos fazer menos junto aqui, ó. Portanto, o tempo vai ser igual a V menos V0 sobre A. Essa ideia. Em 2, o que a gente tem? A gente tem que o ΔS é igual a V0 vezes o próprio tempo, V0 vezes o próprio tempo, mais A vezes o tempo ao quadrado sobre 2, perfeito? Eu coloquei o sobre 2 no A, porque obviamente a gente vai substituir o tempo. Então a gente pode pintar tudo isso... Opa! A gente pode pintar tudo isso daqui, ó. Não podemos pintar, tudo bem? Vamos só dar uma coloridinha, então. A gente pode pintar aqui de verde, aqui de verde, aqui de verde. E a gente vai substituir, na verdade. Substituindo, a gente tem o seguinte. No t é v menos v0 sobre a. E no t ao quadrado, a gente tem v menos v0 sobre a. Tudo isso ao quadrado, na verdade. Continuo escrevendo o resto. A gente tem v0 vezes tudo isso daqui, mais a sobre 2 vezes tudo isso daqui. Qual que é a implicação de tudo isso? Vamos fazer as continhas agora, certo? ΔS igual a V0 vezes V menos V0 ao quadrado sobre A, mais A sobre 2 vezes, aqui ó, no denominador vai ficar A elevado ao quadrado, tudo bem? E no numerador vai ficar V2 menos 2V vezes V0 mais V0 ao quadrado. Se você não entendeu isso, acho que você devia ver matemática básica, a parte de produto notável, que enfim, você tem que saber isso, que é basicamente o seguinte: se a gente tiver um número mais outro número e elevar isso ao quadrado, é a mesma coisa que o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tudo bem? Você tem que saber isso daqui. Mas enfim, a gente tem isso daqui. O A a gente corta com o A, e a gente vai ter a seguinte expressão. Observe que aqui está sobre 2A, então a gente vai multiplicar tudo isso daqui, a gente vai multiplicar por 2 sobre 2, certo? Porque aqui ó, a gente vai ter 2A e aqui a gente vai ter 2A. E percebe então que a gente vai poder juntar as coisas numa só. Tanto que a gente vai ficar ΔS, vamos lá, 2 vezes V0 vezes V menos 2 vezes V0 ao quadrado sobre 2A, porque a gente usou o 2 justamente para isso, mais, vamos ter V2 menos 2V vezes V0 mais V0, 2. Tudo isso daqui também sobre 2A. Em vez de a gente escrever tudo sobre 2A, a gente escreve, em vez de a gente escrever separado sobre 2A, a gente vai juntar tudo, certo? Isso vai ficar tudo isso daqui sobre 2A, perfeito? E observe, aqui ó, chine, na verdade, ó, e aqui ó, tome, na verdade, aqui ó, chine, aqui ó, tome, na verdade, o que vai sobrar disso? ΔS é igual a, observe que vai sobrar V ao quadrado menos V0 ao quadrado, tudo isso daqui sobre 2A, beleza? Beleza, só que o que acontece? Talvez você ainda não esteja reconhecido, por quê? Porque eu quero isolar o V ao quadrado. Então aqui a gente tem o seguinte, a gente tem que V2 menos V0 ao quadrado igual a ΔS vezes 2A, a gente já está quase acabando, tudo bem? E a gente tem que V2 igual a V0 mais 2 vezes A vezes o ΔS, tudo bem? Que a gente costuma escrever 2A vezes D, tudo bem? Que é o deslocamento, enfim, você escreve como você preferir. Então, essa daqui é a equação de Torricelli, tudo bem? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido bem a demonstração. Se porventura ficou alguma dúvida desse assunto, enfim, não tenha medo de comentar. É bem importante a gente entender os detalhes dessa matéria para quando a gente for aprofundar mais, quando a gente for para conteúdos mais difíceis, que a gente consiga entender a lógica, perfeito? Então, valeu, Derivando Ideias, até o próximo vídeo.